Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres no Triatlon e hoje vocês vão ter aqui uma conversa direto comigo, Carol, a criadora do podcast do grupo. A gente veio nas últimas semanas conversando com atletas, triatletas que já estão aí há mais tempo, triatletas que já são mais conhecidas também, principalmente na internet. E aí hoje eu decidi trazer para vocês um pouquinho sobre mim, sobre essa que está sempre do outro lado, perguntando e ouvindo, que eu acho que pode ser legal também compartilhar a minha experiência com vocês e vocês também poderem me conhecer um pouquinho melhor. Então, eu sou a Carol, muito prazer, muito feliz de estar tendo esse episódio especial. Eu sou triatleta amadora, recém-chegada nesse universo. Para quem não está acompanhando pelo Instagram, eu comecei no triatlon tem apenas 3 meses. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho aonde começa essa minha jornada de movimento e como que eu chego no esporte e como que o triatlo entrou e o passo a passo de tudo que eu senti, como tá tudo muito recente. Eu quero compartilhar todas as dicas que eu peguei, todas as situações que eu passei, que vocês não precisam passar também. Então, para começo de conversa, o meu histórico com o movimento começou lá atrás, quando eu tinha mais ou menos 3 anos de idade. Eu comecei na dança. Eu tive toda uma trajetória de infância na dança, cresci vivenciando dança de vários tipos diferentes, até que decidi entrar numa faculdade de dança e tenho a dança como a minha principal carreira. Finalizei a minha faculdade de dança, eu sou formada em bacharel em dança contemporânea, que é a minha grande paixão. E durante esse caminho eu também encontrei o yoga, e aí hoje eu trabalho com uma metodologia chamada Dance Yoga, onde eu uno essas duas paixões que me encontraram durante a minha vida em momentos muito importantes. E trabalho formando professoras nessa metodologia. Então, falo isso porque é sempre importante a gente saber qual a bagagem de corpo aquela atleta, aquela pessoa tem, né? Para que a gente possa não se comparar. Lembrar que cada pessoa tem um histórico e isso facilita ou não o processo, o caminho. Isso vai estar sempre falando ali sobre o desempenho e tudo mais. Porque eu acho que é importante, né? A gente saber a verdade por trás. Então eu não posso dizer que eu comecei a fazer movimento há 3 meses atrás, né? O movimento tá em mim desde sempre. Então, em um dado momento da minha vida, em 2023, em meados de 2023, a minha irmã me manda uma mensagem falando pra gente fazer uma prova na virada do ano, que é a Corrida da Virada aqui, ia ter a sua primeira edição aqui no Rio. E aí eu falei, eu já tava querendo começar a correr, tava precisando colocar mais movimento na minha vida. Sim, mais movimento. Apesar de já ter a dança ali comigo e o yoga. E eu falei, vamos pegar esse desafio. E assim, sem correr nada, a gente comprou a corrida. E se eu não me engano, faltavam uns 3, 4 meses pra esse processo. E aí aquela coisa, né? Os primeiros meses a gente não deu tão certo assim nos treinos, rolava aquele migué. Mas aí, quando começou a ficar mais próximo, assim, eu acho que uns 3 meses, eu falei, não, se eu vou fazer direito, não vou ficar caminhando na prova. E aí, isso eu sou muito grata pela dança, porque eu cresci aprendendo a lidar muito bem com uma disciplina, com a rotina, então isso é algo que encaixa muito rápido pra mim. Então, eu encaixei a corrida na minha rotina e eu falei, vai ter que acontecer, vai ter que acontecer de uma forma que seja legal pra mim. Então eu comecei a correr de uma forma que eu acho que ninguém recomenda, mas eu quero ser 100% transparente com vocês. Eu tinha academia, que eu tinha acabado de voltar também pra academia, porque eu não tava malhando há muitos anos, porque como eu já fazia outras coisas de corpo, eu não sentia que eu precisava tanto da academia. E aí eu decidi voltar pra academia, e aí eu falei, bom, a corrida vai entrar na esteira inicialmente. E aí me contaram que uma pessoa tinha feito isso e tinha dado certo, e eu falei, eu vou fazer também. Porque eu não tinha professor, planilha, nem sabia que tinha planilha online, que tem, né, caso você não saiba. Se você jogar no Google, você encontra planilhas gratuitas online para você sair do 0 aos 5 quilômetros, sei lá, eu acho que tem até de maratona, meia maratona, para quem não tem condições de investir num treinador. E naquele momento eu nem sabia, nem pensava em treinador, eu só queria correr a prova. Então, eu fui pra esteira. E aí, a minha meta era: eu vou correr todos os dias na esteira. Parênteses, eu não sabia que não podia correr todos os dias. Então, eu comecei a correr todos os dias na esteira, com um tênis apropriado pra corrida, ainda bem.
E eu corri até onde eu conseguia. Então, no primeiro dia eu corri, sei lá, 5 minutos. No outro eu corria 10. E aí isso foi aumentando gradativamente. Eu não sei mais ou menos quanto tempo eu fiquei nisso, mas eu acho que eu fiquei pelo menos um mês nesse processo de todo dia ir pra esteira e correr um pouquinho. E aí, no finalzinho, conversando com a minha irmã, ela falou: Olha, você sabe que não é legal ficar correndo todo dia, né? Aí eu falei: Ah, é? Aí eu parei de correr todos os dias, comecei a intercalar, porque eu entendi que era assim meio que funcionava no mundo da corrida. Eu não seguia ninguém de corrida, eu não entendia nada, eu só realmente queria completar a prova. E aí quando deu esse mais ou menos, eu acho que um mês, e eu consegui bater 3 quilômetros direto na esteira, que era a minha meta. Eu falei, quando eu bater 3 quilômetros, eu vou pra rua. E aí fui eu pra rua. E aí foi uma outra experiência, porque eu achei muito mais desafiador correr na rua, no sentido de fôlego. Era mais interessante, o tempo passava mais rápido, mas eu me sentia muito mais cansada. E eu não tinha relógio, eu usava o Strava, mas a minha meta era sempre assim: hoje eu vou até aquele poste, hoje eu vou um pouquinho depois daquele poste. Eu sabia quantos quilômetros eu tinha, eu sabia mais ou menos a ideia que eu queria fazer ali de quilometragem, mas nesse primeiro momento eu só queria não parar. Minha ideia era conseguir estruturar uma corrida que eu não precisasse parar. E aí faço um outro parênteses aqui que tá tudo bem parar, tá tudo bem para caminhar, né? Mas essa foi a meta que eu inventei para mim ali naquela época. E aí consegui ir construindo isso sem me machucar, sem me lesionar durante praticamente todo o processo. Eu vou contar para vocês também essa parte. Enfim, sei que em algum momento eu consegui fazer 100 quilômetros sem parar de correr. Eu fiquei, tipo, muito feliz, me senti muito forte, porque pra mim isso era uma coisa de outro mundo. Eu realmente não conseguia correr durante 5 minutos, então fazer 5 quilômetros foi incrível. E aí, 2 semanas antes da prova, eu faço pela primeira vez meus 6 quilômetros, que foi pela primeira vez, a vez que eu quase dei a volta inteira na lagoa. E a prova, eu não falei, né, mas a prova tinha 7,5 km. Então a minha ideia era chegar nisso antes da prova, para saber que eu conseguiria finalizar a prova. Só que aí, o que aconteceu? Eu viajei, e nessa viagem eu não fiz fortalecimento, e nessa época eu confesso que eu não fazia o melhor fortalecimento do mundo para a corrida, eu não tinha muito conhecimento. Então, eu viajei, fiquei sem fortalecer, aí voltei e corri, acho que foi aí que eu corri 6 quilômetros, e aí eu senti a querida canela. E aí senti mesmo, assim, senti de uma vez só, eu senti uma dor aguda na canela. E aí eu falei, bom, canelite, isso eu já sabia o que era. Isso já tava ficando. Nessa época eu já tava começando a seguir pessoas influenciadoras de corrida, entender um pouco mais sobre esse universo. E aí eu falei, acho que preciso parar, né? E faltava uma semana pra prova. Eu falei, vou ficar sem correr a semana inteira e vou correr na prova. Vai dar certo. Mas eu tava muito nervosa, eu fiquei super frustrada na época, fiquei super triste. Mas enfim, sei que chegou o dia da prova, tava chovendo. Isso foi dia 31 de dezembro, né, no dia da virada, e foi incrível. Eu amei correr, me senti muito realizada assim. Eu consegui correr o tempo inteiro durante a prova. Fiz um tempo que eu não esperava que eu fosse fazer. Eu fui com a minha irmã, com o namorado dela, foi uma experiência super legal, super divertida. No final, quando acabou, a gente ficou lá pra fazer a foto na plaquinha. E aí começou um temporal, enfim, foi muito divertido. E dali eu senti que era isso. O bichinho da corrida tinha me picado. Eu já tinha conseguido colocar na minha rotina, que eu acho que é o mais difícil. E aí eu falei, tá bom, vou fazer uma prova por mês esse ano. E dito e feito, ano passado, 2024, eu fiz uma e às vezes mais de uma prova por mês, o ano inteiro. Tive um avanço muito rápido na corrida, como eu disse, por isso que eu gosto de contar o passado, né, a nossa bagagem. Acho que avancei rápido, porque eu tinha um condicionamento físico muito grande já por causa da dança. Então, era algo que já estava ali dentro, eu só precisava meio que virar para o caminho da corrida. E aí, decidi fazer no final do ano a minha primeira meia maratona. No processo da meia maratona, me lesionei de novo. Tive outra vez canelite, porque daquela eu consegui resolver, fiquei ótima. E aí, dessa vez foi um pouco mais profundo, porque eu tive a canelite, mas eu já tinha comprado a prova e eu fiz a minha primeira prova em Buenos Aires. E assim, foi caro, eu já tava com tudo comprado, eu não ia cancelar. Não tinha condições de cancelar, não tinha reembolso, não tinha nada. E aí eu fui meio que gerenciando a canelite para fazer a prova. A prova, um dia eu venho contar para vocês detalhe da minha primeira prova de 21 quilômetros, porque ela foi intensa, caótica. Mas depois eu conto. Mas eu consegui completar a prova e, obviamente, fiquei sem correr depois durante um mês. E aí foi aquela ida e volta, porque toda vez que eu voltava eu sentia dor.
Enfim, acabou o ano, eu ainda tava nesse processo, né, nessa virada agora do ano pra 2025, de tentar melhorar da canelite, mas eu já estava começando a me interessar pelo triatlon. Eu já estava muito pesquisando bike, mas ainda não era o momento financeiro de colocar uma bike na minha vida. Mas aí eu já estava nadando também, esqueci de falar dessa parte, porque no meio do ano, no ano passado, em 2024, eu comecei a nadar também. Então, eu comecei a nadar pra meio que ajudar ali na corrida, principalmente porque eu tava com uma lesão e comecei a nadar no mar em Copacabana. Não queria ir pra piscina, não tinha saco. Fui uma vez na piscina, achei um horror na época. E aí fiquei só nadando no mar. Eu não lembrava como nadava, eu tive que reaprender porque eu tinha nadado quando criança. E aí eu fiquei no mar com pranchinha mesmo, palmar, tudo pra eu reaprender a nadar. Tive uma assessoria muito incrível comigo nessa época. E aí fui pro fundo, foi todo um processo de sair do raso pra ir pro fundo. Tive algumas crises de pânico nesse processo de ir pro fundo também, porque eu me sentia que eu não tinha fôlego pra me sustentar no fundo. Era quase uma crise mesmo de ansiedade, eu tive que levar pra terapia e tudo. E aí eu ia desistir do mar, ainda em dezembro de 2024, só que eu tinha me inscrito numa prova do Rei e Rainha do Mar aqui no Rio. E eu falei, bom, eu vou fazer essa prova, eu tinha me inscrito em 500 metros só, que é o Open. E eu falei, vou fazer a prova. Não sei se eu vou conseguir fazer, porque meu relógio não marcava na época muito bem no mar. E eu não sabia se eu conseguia nadar 500 metros. Aquela insegurança, né? A gente fica ali, né? Se diminuindo. Então eu me diminui bastante nessa época. E fiz a prova e fiz num tempo super legal, assim, pra primeira prova. Consegui nadar o tempo inteiro. Saí dessa prova falando, vou ser feliz na natação. E aí eu acho que nessa prova eu desbloqueei, assim, meu medo, porque eu vi que eu era capaz de ir, de fazer, de sustentar, nadar por tanto tempo, porque eu tinha muito uma sensação de que eu não tinha fôlego. Mas eu descobri que eu tinha. Então façam prova dentro, né, da realidade de vocês. Eu escolhi a mais fácil, porque era o que fazia sentido naquele momento. Porque a gente vai vendo que a gente é capaz sim, que a gente é forte, que a gente consegue. Fiz essa prova de natação. E aí continuei nadando. Tava mais nadando do que correndo, porque a corrida tava meio mais ou menos. Fui ganhando confiança com o mar. Passei lá pra turma dos avançados da natação no mar. Até então eu só tava no mar mesmo. E aí eu tava com essa coisa de triatlon na cabeça, não saía da minha cabeça. Eu tava toda hora pesquisando e pesquisando. Até que, em fevereiro, aí nisso eu voltei a correr, mas ainda tava mais ou menos. Aí eu resolvi que eu ia ficar mais um mês sem correr, fiquei mais um mês sem correr. E em fevereiro eu acho uma bicicleta que cabia no meu orçamento. E eu vou abrir um parênteses pra falar como eu achei essa bicicleta, porque acho que vai ajudar muitos de vocês. Eu não tinha ninguém que estava dentro do triatlo, não tinha uma amiga triatleta, eu não tinha uma assessoria presencial, não tinha nada. Eu estava sem assessoria, inclusive, nesse momento. Era eu e eu para tentar entender o mundo do ciclismo, que eu particularmente acho muito complicado. Porque, enfim, tem a bicicleta e a bicicleta tem vários detalhes que você precisa saber para saber se é do seu tamanho, para saber se, enfim, muita coisa. E aí, o que eu fiz? Eu fui no chat GPT, nosso grande amigo, e falei, chat GPT, eu tenho X de altura, X de peso, sou uma mulher, XXX, falei tudo que eu tinha. E falei, qual é o meu tamanho de bicicleta? Aí ele foi lá e falou qual que era o meu tamanho de bicicleta. Aí, pra me ajudar, pra eu ter certeza, porque o chat GPT às vezes erra, né? Eu fui lá e mandei mensagem pra uma loja de bike que tem aqui no meu bairro. Falei, olha, eu tô procurando uma bike no orçamento X e eu tenho X de altura com X de peso. Tem alguma bike que seria do meu tamanho? Aí a loja, obviamente, me mandou as bikes que teriam no meu tamanho e também me falou o meu tamanho. E bateu com o do chat GPT. Aí eu falei, é isso, já sei meu tamanho. Aí fui pra OLX, porque eu cheguei a pesquisar nas lojas de bike, só que estavam todas muito caras. E eu queria comprar uma de entrada, muito barata, que fosse usada, porque eu não queria nem pagar caro numa de entrada. Aí eu fui pra OLX com o meu tamanho e um sonho. Apenas era esse que eu tinha. E um limite de gastos. Eu não queria passar de um valor específico. Comecei a pesquisar, eu passei acho que uns 2 dias, assim, várias horas do dia, olhando o OLX, mandando mensagem pra perguntar. No OLX você consegue fazer uma oferta, né? Fazendo oferta pra perguntar se a pessoa baixava um pouco o valor. Até que eu achei quem? Tá aqui do meu lado. Shirley. Achei Shirley linda e maravilhosa lá. Mandei mensagem pro cara. Ele tinha o meu tamanho, era exatamente o meu tamanho de altura que ele tinha, e ele tinha o meu tamanho de bike. Eu falei, ela era vermelha, eu sou meio apaixonada pela cor vermelha, então eu falei, cara, acho que é essa. E aí eu negociei com ele, ele ainda baixou um pouco o valor,
Falei, é isso. Se não for pra ser essa, não vai ser nenhuma. Era uma sexta-feira à noite, eu tava sozinha em casa. Aí eu negociei, ele aceitou, ele mandou a oferta, eu falei, eu só preciso clicar em comprar. Aí eu fiquei olhando pra tela do computador um tempão. Falei, ai meu Deus, eu compro ou não compro? Porque assim, comprar é uma escolha, né? De que eu vou orçar com todo o resto, né? Pagar uma assessoria presencial, comprar todos os equipamentos. Enfim, decidi comprar, obviamente. E aí no domingo, eu comprei na sexta, fui pegar com ele no domingo. Tudo isso pela LX, né? Eu paguei pela LX pra ter mais segurança. Encontrar ele lá na Barra. Eu não moro na Barra, eu moro na zona sul do Rio. Aí peguei metrô, fui lá sozinha. Falei, ai meu Deus, que esse homem não faça nada comigo. E aí peguei a bike. Na hora eu perguntei assim pra ele, mas tem alguma coisa que precisa ser feita nela? Alguma revisão? Ele disse que não. A sorte é que ele estava falando a verdade pra mim, porque se ele mentisse pra mim, eu não ia saber, porque assim, não entendo nada de bicicleta. Eu olhei pra ela, achei ela linda e levei. Foi basicamente isso. Eu sei que a bicicleta que eu tenho, eu não sei se eu já falei o nome, que é uma Og Velocydisc, é bem de entrada. Eu sei que ela não é a mais indicada do mundo, ela é uma bike mais pesada, então eu já pretendo trocar ela no final do ano. Mas pra começar, gente, ela tá sendo incrível, meu xodó. Eu e ela, a gente vive altas aventuras, ela já caiu comigo, a gente sobreviveu, estamos fazendo prova, vamos continuar fazendo. Então, se você quer investir numa bike simples pra começar, investe sim, não deixe as pessoas falarem que ela não é a melhor bike do mundo, porque tá tudo bem não ser, não é o momento de ser a melhor bike, porque você vai cair, você vai aprender a lidar com ela. Então, enfim, gostei da minha bike. Em fevereiro, foi dia 19 de fevereiro, a primeira vez que eu andei com a bicicleta. E aí eu passei uma semana só botando a minha roupinha de tênis, não clipei, dando uma volta na lagoa e para me habituar, porque eu já sabia andar de bicicleta, eu já andava muito de bicicleta por aí, mas uma bicicleta da Bike Itaú, né? Não era uma bicicleta speed e ela era super alta, meu pé não chega no chão, né? Não é para chegar. Então foi um processo, não caí nesse processo, fiquei feliz. Aí eu decidi entrar numa assessoria presencial, porque eu queria ir pra rua de bike, mas eu não me sentia segura em sozinha, porque tinha que ser muito cedo. E eu não moro perto da APCC, que é uma área aqui no Rio que eles fecham pro ciclista andar. Então eu realmente precisava de companhia. Aí, inclusive, é uma história ótima essa, porque eu tinha andado 2 vezes com a bicicleta, e aí eu falei com várias assessorias, e essa parte foi muito chata, assim, porque eu senti que as pessoas da assessoria, não a que eu fechei eu amo, inclusive, indico, mas outras assessorias que eu falei, várias me diminuíam um pouco, sabe? Por eu falar que eu era iniciante, todas falavam que eu precisava fazer aula, e eu já tinha andado na bicicleta, eu já sabia que eu sabia andar, eu sabia que eu tinha um histórico com a bicicleta. Eu já ando, eu me locomovo pela cidade de bicicleta desde que eu sou adolescente. Eu ia pra faculdade de bicicleta. Então, é uma coisa que eu sei fazer, eu só tive que me adaptar. Então, me deixou muito frustrada as assessorias falando que eu precisava fazer aula. E assim, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu super teria feito as aulas, isso não seria um problema. Mas elas queriam me cobrar basicamente o valor da mensalidade para fazer uma aula e eu tinha que fazer mais de uma aula. Então, não estaria rolando para mim naquele momento. E aí várias meio que brecaram, assim, por isso. E aí a que eu tô hoje super perguntou como que eu me senti em relação à bike. Eu achei muito legal ter esse diálogo. Perguntou se eu já tinha o fôlego, como eu me sentia pedalando na rua, em grupo. Eu falei como eu me sentia e eles me convidaram para ir fazer uma experimental. E aí eu fui nesse dia, era um treino de 4h30 da manhã. Fui com muito medo de sair de casa sozinha para encontrar eles 4h30 da manhã. E aí eu cheguei lá e fiquei sabendo que o professor tinha furado o pneu. Aí eu falei, tudo bem, eu sei andar, vou junto com a galera aqui, vai dar certo. Só que assim, eu sei andar, e aí a gente vê na hipocrisia da vida, mas eu não sabia ainda mexer em marcha, eu pretendia tirar essas dúvidas ali quando eu chegasse com o professor. Mas como ele não chegou, eu só meio que fui como eu já tava indo na lagoa. E aí, de repente, saiu o pilotão, eu saí logo atrás, né, vai uma moto junto com a gente. E a galera tá ali pedalando tranquilona. E eles estão se distanciando cada vez mais de mim. E eu tô fazendo muita força, rodando muito meu pé na bike. E eu não saía do lugar. Falei, cara, eu sou muito ruim. Como é que eu ousei falar que eu não precisava de bike, de aula? Porque assim, o que é isso? Eu não sei andar. Aí eu fiquei um bom tempo assim, aí eu alcançava eles, perdia eles, sofrendo, até que alguém, um cara, na bike dele, que não tinha nada a ver com a minha assessoria, passou e gritou pra mim: Você precisa mudar a marcha. E aí eu falei: a marcha. Gente,
É porque assim, 4h30 da manhã, muita informação, eu nem lembrei que a marcha existia. E aí eu mudei a marcha e aí ficou fácil, ficou tranquilo. Eu não consegui alcançar eles, eu literalmente sobrei de verdade. O K+, que ele fica na moto, ficou comigo. O K+, não, o KM, que é da moto, ficou comigo. E aí eu fui sentir segura, me deu uma super força, fez um vídeo incrível meu. Mas assim, eu perdi o grupo, fiquei pra trás mesmo, dei umas voltas na lagoa. E aí acabei exausta, morta, assim, morta. Com muita dor, inclusive, porque eu usei calcinha com bretelle. Eu não sabia que não era pra usar. E é por isso que eu criei o grupo, gente. Porque assim, agora a gente fala sobre as coisas e ninguém me contou nada. Então, eu usei calcinha e eu fiquei toda machucada. Doeu muito durante a bike também. Toda hora eu precisava parar pra ajeitar ela. Então, enfim, não usem calcinha com bretelle. Usem nada. E passem vaselina também, vai ajudar bastante. Então, quando acabou, meu professor pediu lá desculpa porque eu não tinha chegado. Aí eu expliquei pra ele que eu perdi o grupo porque eu não tinha me acertado muito com a marcha. Mas aí eu adorei o professor, adorei a energia do lugar. E aí voltei, continuei com eles. E cá estou, 3 meses depois. Eu já cheguei a fazer a minha primeira prova de triatlon, exatamente 2 meses depois de ter começado. Foi muito incrível, foi muito desafiador também colocar os 3 esportes, porque na prova eu achei que ia ser mais fácil. A corrida, porque é algo que eu já sei fazer e eu faço há muito tempo, e que eu acho que é uma coisa que eu sou boa. Mas assim, eu não tinha fôlego pra correr na corrida, assim, eu não conseguia baixar o meu ritmo. Então, foi bem desafiador. Eu vou fazer a minha próxima prova no mês que vem. Eu espero que seja um pouco mais tranquilo. Estou treinando bastante pra isso. Mas eu amei, assim, eu saí exausta. Mas foi um dia incrível, assim. Minha família foi lá me ver, minha amiga foi também, gravou vídeo, torceu. Foi muito especial, eu me senti muito capaz, sabe? E forte também depois da prova. O pré-prova eu tava uma pilha de nervo, eu tava muito nervosa. Eu não sou uma pessoa que fico nervosa pra prova, mas essa prova eu fiquei muito nervosa, assim. Enquanto o cara preparava pra soltar a buzina, o meu coração tava tipo. E eu acho que eu fiz natação inteira com meu coração na boca, de verdade. Não conseguia acalmar ele, eu não sei até onde era exaustão, onde era nervosismo, ansiedade. Mas foi muito legal. Para uma primeira experiência foi super válido. Eu espero me sair melhor nas próximas, mas eu fiquei muito feliz, muito contente de ter finalizado. Consegui não parar em nenhum momento, eu fiz tudo. Corri sem parar, nadei sem parar, fiz a bike sem parar, então essa era a minha meta, sobreviver. Não cair na bike, porque vou aproveitar esse momento para fazer mais um parênteses e falar sobre a minha relação com a bike. Porque eu peguei, né, fiz os meus primeiros treinos com a bike, comecei na assessoria e eu tava fazendo ela toda de tênis. E é o mais recomendado, né, pra você ganhar ali domínio sobre a bike. Você faz tudo de tênis, depois você vai pra clipar, né? Clipar, pra quem não sabe, é quando a gente compra um pedal específico que tem um encaixe e compra uma sapatilha de ciclismo específica que também tem um encaixe. Cada sapatilha... existem 2 tipos de bicicleta, né? A bicicleta Speed, que é a que a gente usa no triatlon, no geral, é ou a Speed ou a de TT, mas eu comprei a de Speed, que é ideal para quem tá começando. Ou a mountain bike, que a gente não usa muito dentro do triatlon. Então, quando você for comprar o pedal, é legal você ficar de olho nisso, se você vai comprar um pedal de mountain bike ou de Speed. Eu comprei a de Speed, já que a minha é uma Speed. E aí você encaixa essa sapatilha no pedal e você fica preso na bicicleta. Quem inventou isso? Eu não sei o que passava na cabeça, porque é um horror. Eu não quero assustar ninguém, mas eu preciso falar a minha sensação. Hoje, depois de uns 2 meses clipadas, eu me sinto super não. Eu me sinto mais tranquila, mas ainda é uma questão pra mim, mas vale lembrar, gente, que eu tô só há 3 meses no triatlon. E hoje, olhando, eu acho que eu clipei um pouco cedo demais. Eu fiquei um pouco ansiosa pra clipar logo. Eu clipei, acho que com umas 3 semanas de bike eu já tinha clipado. Porque eu não queria me viciar no tênis, eu queria já logo estar preparada. Eu sabia que ia ter uma prova em breve, então eu já queria fazer a prova clipada. Então, quando eu clipei, a primeira vez que eu clipei, eu fui fazer a vista chinesa, que pra quem não é do Rio, é uma subida. Você sobe, passa pela vista chinesa e chega na mesa do imperador, lá no Horto, perto do Jardim Botânico, aqui no Rio. E aí eu tava super tranquila, gente, porque a bike tava sendo incrível pra mim. Eram os melhores dias da minha semana. Eu tava arrasando na minha cabeça. E aí eu falei, eu não tinha caído até então, tava me sentindo segura, já conseguia mexer no celular, já conseguia beber água, comer bananada. Eu falei, cara, eu tinha feito Cristo Redentor de tênis com a bike. Então eu falei, eu já estou tranquila, eu vou arrasar na clipada.
E aí eu subi, eu clipei. E eu não treinei sozinha antes. Eu treinei em casa só, encostei a bike na parede, fiquei clipando, desclipando. E aí eu fui fazer o meu primeiro treino no Horto, na Vista Chinesa. Subi, fiquei um pouco nervosa pra chegar, assim, lá. Eu fui bem devagar, cautelosa, mas consegui chegar sem cair. Quando eu cheguei lá, eu não tava com medo, né? Então eu tava só indo. Cheguei lá e comecei a subir. E meu professor falou: olha, o ideal é que você não pare. Porque eu vinha parando até então pra subir a vista. Porque eu ficava cansada, eu tinha o tênis, né? Eu parava, bebia uma água e depois voltava. Porque pra voltar a clipar na subida é mais difícil. Eu falei, beleza, acho que agora eu já tenho força pra ir direto. Tava indo tudo lindo, já tinha passado as partes mais desafiadoras do treino de subida da vista chinesa. E eu tava conseguindo me sentir super tranquila, eu tava conversando, gente. Eu tava muito relaxada. Tava tão relaxada que eu caí. Porque eu tava conversando com as pessoas que estavam subindo comigo, eu fui olhar pra esquerda pra responder, e aí desequilibrei a minha bike. Ela foi na direção da... Tem meio que uma descida, assim, né? Tem a pista, uma descidinha e um mini murinho aqui que corta pra floresta. A minha bike caiu nessa descida, meu pneu. E aí eu caí pro chão. E aí um detalhe importante de falar é que tinha chovido na noite anterior, então o piso estava todo molhado. Caí, mas assim, foi o primeiro susto, assim. Caí, consegui ter um reflexo de me segurar, de me apoiar, não derrubei ninguém. E aí fiquei um pouco assustada, assim, na hora, mas foi de boa até. Não foi esse o tombo que me deixou preocupada. Aí eu falei, putz, primeira vez que eu ia subir sem parar na vista chinesa, caí. Mas enfim, tudo bem, faz parte. Subi. E aí voltei pra bike, não achei difícil, eu não tava com medo voltando. Essa frase é importante porque tudo muda quando a gente tem medo. Subi até a mesa do imperador, parei, fiz foto. E aí eu voltei, desci tranquila, não tava com medo, apesar de estar clipada. Desci e tal, e meu professor falou, vamos fazer mais uma meia subida pra fazer volume. Nessa que a gente tá fazendo uma meia subida, um homem precisava de ajuda, porque ele tinha caído da bike. A galera da minha assessoria pra ajudar, e eu pensei, vou parar também, né, porque eu não vou subir sozinha. Nessa que eu fui parar na subida, vamos lembrar desse detalhe, eu não desclipei a tempo e eu caí igual uma jaca pro lado. Então, assim, as pessoas que estavam tendo que ajudar o homem tiveram que vir me ajudar também a levantar, porque o meu pé ficou preso na bike. Essa caída, eu acho que foi ela que me assustou. Porque eu bati meu quadril no chão, assim, ficou muito roxo. E, enfim, eu fiquei bem assustada. E aí eu passei a ter medo. Você veja, eu não tava nem um pouco assustada antes. Eu tava super tranquila, tava fazendo e tava dando tudo certo. Essas caídas são normais, essas caídas de parar e cair pro lado. Eu já caí mais 3 vezes depois. Mas assim, eu acho que talvez eu possa estar assustando alguém que ainda não tá clipado. Mas eu preciso contar como foi pra mim. Mas o mais importante eu continuei com medo mesmo. Eu ainda tenho um pouco de medo, acho que por essas quedas iniciais. Mas eu parei de cair. Hoje eu já consigo desclipar rápido, já precisei desclipar no sinal de forma do nada, já consegui fazer isso. Tem um reflexo de me segurar ali se eu bambear um pouco na hora de desclipar. Então, não desistam se o medo bater na hora que clipar. Continuem, porque assim como eu, você também vai passar dessa fase de medo, caso você esteja passando por ela. E quem não clipou ainda, não deixa eu te assustar, porque tem gente que não liga nada. Tem gente que vai, fica tranquila e nunca caiu. Então, assim, é muito particular de cada um. Eu também escolhi fazer esses treinos iniciais numa subida, que não facilitou para mim o processo. Acho que se eu pudesse escolher, eu teria feito no plano. Então, talvez fique essa dica aí para quem quiser. Enfim, só para contextualizar também a minha relação com a bike, que eu acho legal para vocês. E hoje eu tô treinando todos os dias, eu tenho de 2 a 3 treinos por dia, porque eu consigo encaixar isso na minha rotina. Eu não comecei assim, eu comecei com bem menos. Mas agora eu fui pra piscina, porque eu quero melhorar a técnica, então eu tive que me render à piscina. E hoje eu até gosto da piscina, principalmente porque a gente tá entrando aqui no inverno, tá ficando mais frio. O meu treino de mar era muito cedo, então eu também tô querendo ter uma vida de triatleta que não precisa acordar tão cedo assim. Então tem dias que eu tenho, que o dia de bike não tem jeito, mas nos outros dias eu vou tentando encontrar um equilíbrio. Vou focando muito no meu sono, na qualidade de sono. Eu não quero ser uma pessoa que dorme 5 horas por dia só, eu fico tentando deixar a coisa mais extensa. E aí hoje, então, pra quem tem interesse em saber a minha rotina hoje, ela tá de segunda, eu fortaleço e faço natação no mar não, na piscina.
Na terça eu faço bike, é o meu dia de T2. Eu faço bike, corro e só, que já me cansa bastante. Na quarta eu faço bike indoor, para dar uma somada em volume, nado na piscina e faço fortalecimento. Meus fortalecimentos são super tranquilos, eles são bem específicos, não tem uma alta quantidade de carga, é mais para me proteger mesmo. Na quinta eu corro, faço fortalecimento e nado. Na sexta eu faço pedal, faço fortalecimento e nado. No sábado, eu acho que isso vai mudar, mas no sábado e domingo eu faço um dia de longo de bike e um dia de longo de corrida. Isso é o que encaixa hoje na minha vida, que eu consigo ter tempo para isso. Não era o que eu fazia antes, eu fazia bem menos antes. Então, também lembrar de não se comparar com a rotina da outra pessoa. As nossas realidades são diferentes e o triatlo ele precisa se encaixar na sua vida e não o contrário disso. E você tem que estar gostando de fazer também. Então, se em qualquer momento eu sentir que essa minha rotina tá me deixando mais exausta do que feliz, eu vou diminuir. E lembrando também que é tudo muito momentâneo. Nesse momento eu tô com foco da natação, então eu tô nadando 4 vezes na semana. Eu pretendo daqui mais pra frente diminuir pra 3, para que eu não me sinta tão cansada, por exemplo, e voltar pra 4 quando eu desejar fazer uma prova maior, enfim. E eu sigo com o meu planejamento de provas para esse ano de sprint. Eu fiz minha primeira prova em sprint, vou fazer a segunda no mês que vem também de sprint. Fui convidada para fazer uma prova num outro lugar, num outro estado, numa outra cidade, na verdade, que vai ser de super sprint, essa eu nunca tinha feito. Tinha o sprint lá, mas já estava esgotado quando eles me ofereceram a vaga, então eu peguei a super sprint porque eu não quero pular processos. Eu vou fazer eu acho que é bem curtinho, acho que são não lembro, 350 metros nadando, 10 de bike e 2,5 de corrida, acho que é assim. Vai ser legal para fazer bastante força. E eu continuo fazendo mais um sprint em setembro. E a minha ideia é, se eu me sentir confortável e eu não quero olhar para os outros, eu quero olhar para mim nesse momento, é fazer uma prova de standard em novembro. Então, vamos ver. Uma coisa que eu acho muito importante nesse processo é que a gente tem internet hoje e na internet todo mundo faz uma coisa do 0 a 80 do dia pra noite, né? E eu não quero que o meu processo com o triatlon seja assim. Eu sou uma pessoa que muito fácil entro nessa pilha de intensidade, porque eu sou ariana, sou intensa mesmo. Mas eu quero realmente não pular etapas, porque é tão gostoso viver cada uma dessas etapas. E eu quero me sentir segura. Saber que eu tô indo para uma prova, me sentindo capaz de fazer aquilo. E não que eu vou estar ali preocupada de se eu vou terminar ou não a prova, porque tem que ser divertido para mim. Então, nesse processo eu tô muito tentando não me comparar aos outros, entender que cada pessoa tem a sua realidade, tem o seu tempo, tem a quantidade de treinos, enfim. Então, a minha realidade é essa e eu tô me contentando com ela. E, na verdade, eu tô bem feliz. Eu acho que a gente tem uma vida muito longa ainda para pular etapas só pra dizer que eu fiz algo, sabe? Mas assim, é a minha percepção sobre a coisa e não existe certo e errado. Mas eu vou devagarzinho aqui, quem quiser ir me acompanhando, eu vou respeitando os processos, eu vou ir me divertindo, vou errando, vou caindo. Porque a minha ideia é que o triatlon ele possa estar na minha vida a longo prazo. Eu não quero fazer 2 anos de triatlon intenso e viver ele ao máximo e aí depois não ter corpo, ter uma lesão, enfim. Então eu quero poder realmente vivenciar cada pedacinho desse esporte que é tão gostoso, vivenciar e comemorar cada conquista que eu vou tendo dentro desse esporte, para que quando chegar a hora de eu fazer coisas mais desafiadoras eu possa falar, tá, esse eu sei que eu aguento, porque eu já tenho um caminho, já fiz uma trilha para chegar até aqui. Então é isso. Acho que eu fiz um bom resumo assim de como começou a minha vida no triatlon. Eu vou falar mais uma coisa só pra gente finalizar aqui, que me ajudou muito e que me ajuda muito, e aí eu vou fazer o quê? Puxar a sardinha pro meu lado. É continuar tendo um processo de yoga no meio disso tudo, porque eu sou professora de yoga, então eu naturalmente não deixei as minhas práticas pra lá. As minhas práticas mudaram. Eu sou uma pessoa muito yang. Quando eu falo yang, é que eu gosto de fazer coisas que tenham intensidade, suor, energia. E o meu yoga também era assim. Mas naturalmente eu não tenho mais tanta energia no meu corpo. A minha energia está muito canalizada para o triatlon agora. Então, nesse momento, meu yoga tem sido super in, que é quando a gente fica ali
em posturas mais tranquilas e deixa o corpo ceder, momentos muito meditativos também. E eu digo isso por 2 motivos. Um é a mobilidade, que eu sinto que me ajuda muito a ter um corpo mais equilibrado. O yoga faz isso, então fazer práticas de mobilidade, de yoga, pilates, não sei, existem várias formas para que a gente não só faça essa energia de força e muscular do nosso corpo, mas que a gente também possa acessar os nossos tecidos, as nossas articulações e continuar trabalhando uma flexibilidade para a gente não se encurtar. Isso também vai fazer muita diferença na performance, então mantenha uma prática de cuidado com o seu corpo que não seja só o triatlon e que acesse esse outro lugar que o corpo tem, que ele também precisa, para que você tenha um corpo equilibrado. E o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é o da mente. Porque triatlon, para mim, ao meu ver, é puramente cabeça. Existe, claro, você precisa ter o seu treino ali, mas na primeira prova que eu fiz, eu senti que se eu não tivesse com a minha cabeça boa, se eu não tivesse feito minhas práticas de yoga todos os dias, onde eu consigo entender o meu corpo, onde eu consigo entender os meus gatilhos, talvez eu tivesse parado 1000 vezes naquela prova. Talvez eu tivesse me cobrado muito o resultado da minha prova também. Então, manter esse cuidado com o mental, eu acho que é 100% importante dentro do triatlon. Porque você vai estar fazendo algo que a sua cabeça naturalmente só vai querer parar. Porque não é gostoso fazer uma prova de 3 horas de duração. O seu corpo, o seu cérebro vai te mandar sinais para você parar. Então você precisa fortalecer também a sua cabeça, porque ela vai ter o guia ali na hora da prova. Porque na prova não tem corpo, o corpo já foi treinado, você vai fazer o que você sabe fazer, mas a sua cabeça vai estar ditando. Então se você entra com a cabeça ruim numa prova, eu acho que isso fala muito também do resultado dela e da forma que você cuida de você no pré, durante e no pós. Então, puxando sardinha pra mim do yoga, cuidem também do mental de vocês e lembrem que o resto da vida também existe e que somos todos amadores aqui. Então, a gente não precisa treinar todos os dias, entregar todos os treinos, fazer o nosso melhor a cada treino. O importante é a gente se divertir no processo. Porque senão não faz sentido nenhum. Ninguém que tá ganhando dinheiro com triatlon. Então, faça de uma forma que seja gostoso pra você. E é apenas isso. Acho que o resto é consequência disso. E pra finalizar, lembrem de descansar. Não como se eu fosse a professora do triatlon, porque eu sou uma baby nesse mundo, mas de tudo que eu tenho vivido até agora, respeitar o descanso também pra mim algo muito importante. Como eu falei, eu sou uma pessoa 100% disciplinada. Muito por causa da dança, então pra mim às vezes é muito difícil entender que eu tenho um dia off, por exemplo, quando acontece, ou entender que eu não posso, não é bom que eu faça um treino X porque eu vou sentir isso depois. Então, por isso também a mente, né, assim, trabalhar esse autoconhecimento de uma forma completa pra que você entenda, tipo, não, hoje é melhor eu pular esse treino de bike porque tô sentindo uma coisa específica e sutil dentro do meu corpo, que eu sei que se eu fizer, isso vai virar uma consequência depois. E então também entender, né, que o descanso, que se escutar é tão importante quanto treinar todos os dias. É isso. Eu fiz um resumão aqui da minha história, falei pra caramba, mas pra vocês me conhecerem um pouquinho também, dessa que está sempre do outro lado ouvindo. E a gente tem um canal no YouTube que também se chama Mulheres no Triatlon, onde eu posto vlogs e compartilho mais detalhes desse meu início nessa jornada de triatlon. Também tem o meu Instagram, quem quiser me seguir eu vou adorar, que é @carolinagomesx, onde eu falo de rotina, dicas e tudo que eu tenho vivido e consigo trocar também melhor com vocês. E é isto, no próximo episódio não será mais sobre mim, será com outra entrevistada. Então a gente segue com o nosso padrão, mas foi muito gostoso compartilhar um pouquinho mais da minha história com vocês. Muito obrigada e até a próxima!